Em nenhum outro campo da atividade artística existe essa figura do curador. Na música são os músicos que julgam, na literatura são os escritores que julgam, na poesia são os poetas que julgam, e assim por diante. Só no nosso caso específico, nós devemos ter um tipo de tara especial que nos elimina completamente do mundo inteligente e do mundo capaz de ter alguma autonomia. Nós precisamos de páginas. Os curadores que trabalham, pensam, julgam em nosso lugar. É justo que haja curador para uma exposição do Caravaggio, do Botticelli, mas curador para gente viva, curador para gente lúcida, curador para gente que cria, curador que vem aqui dizer que eu tenho que entrar aqui ou ali, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não tenho direito. Vocês sabem que hoje no Brasil, para fazer uma exposição mais importante, vocês não fazem ser um curador que vem autentificar, não, esse senhor aqui é músico, ele pode expor, e eu exponho ele, tal quadro, aquele não, ele quer, mas eu não quero, então eu exponho, e assim por diante. Entretanto, eu acredito na bondade, na lucidez, na generosidade dos curadores, não há por que suspeitar de nenhum deles. Eu tenho grandes amigos, curadores de Bienal, curadores por aí, e sei que a gente bem intencionada, mas a máquina chegou a tal ponto que nós fomos reduzidos à debilidade mental e institucional. E, por definição juridicamente, somos débeis. Uma socióloga francesa fez uma pesquisa bastante importante lá na França, vendo como esses curadores, então, escolhem os artistas. Né? Não falam ainda de Bienal, falam de suas posições, quem vai ser comprado em museu, quem vai expor na prefeitura lá, na prefeitura colar, quem vai poder aparecer como artista. São chamados uma boa quantidade de curadores, diretores de museu, colecionadores, alguns artistas. Para dar um exemplo, na 25ª Bienal de São Paulo, houve um seminário. Nesse seminário participaram 44 pessoas, intelectuais, etc. 38 dessas pessoas eram curadores ou afins, colecionadores, diretores de museu. 6 eram artistas, sendo 2 desses artistas também curadores. Na verdade, numa Bienal, manifestação suprema de artes plásticas no Brasil, o debate sobre a Bienal, a discussão sobre a Bienal, a elucidação da Bienal foi feita por 40 curadores ou aparentados e 4 artistas. Isso não é uma realidade, isso não é uma exceção, isso é a regra atualmente. Mas esse pessoal, então, recompõe o campo das artes. O pessoal das artes é aquele que pode entrar nessas exposições, nessa coisa toda. Eu comecei a falar da socióloga francesa. Ela fez uma enquete sobre o critério, como essa seleção era feita. Da pesquisa bastante aprofundada. Chegou à conclusão que só havia 2 critérios que basicamente eram utilizados para esse pessoal selecionador dos artistas. O primeiro era necessário, absolutamente necessário, estar dentro e estar fora do campo. Isso é, de uma certa maneira, copiar algum artista que está aí sendo reconhecido, tem alguma coisa semelhante, mas isso não basta, virar plágio e cópia, daí você precisa acrescentar alguma coisa que esteja fora do campo das artes. Então o campo das artes incha constantemente, mas sempre com esse critério, pé dentro, pé fora, pé dentro, pé fora, pé dentro, pé fora. O que não quer dizer muita coisa, porque fora do campo das artes está o mundo inteiro. Então tudo é possível a partir desse critério. Em segundo lugar, o outro critério importantíssimo, fundamental, é o único que é explícito, que é declarado pelo júri, é a tal da liberdade. E aí é uma sacanagem gigantesca, porque realmente a arte se constituiu, fiz questão de voltar anteriormente, quando a arte se constituiu, o fundamento da arte é o trabalho livre. E quando hoje se toma como critério de seleção do artista a liberdade, reparem já que uma palavra caiu aí. A palavra trabalho sumiu. Não se fala mais trabalho livre, se fala liberdade absoluta do artista. Quando lembrarmos ainda, eu fui muito rápido, eu sei que as coisas não ficam muito claras, mas quando nos lembrarmos ainda da citação do Adorno, quando falei de Picasso, que o artista não é alguém que possa falar em nome próprio, eu, Joãozinho, Pedro, Manuel, Carlos, etc. Mas o artista é um lugar tenente, é um representante da sociedade, que fala ali em nome de todos, não é um autista, mas é alguém que recolhe alguma coisa da sociedade, reúne uma experiência, uma esperança, um desejo da sociedade, põe aquilo na obra. Ele não fala em nome próprio, ele fala em nome da sua posição na produção.
ele é lugar-tenente da sociedade enquanto produtor de obras de arte. Nas novas classificações do nosso critério de seleção, tudo isso é eliminado, fica a liberdade, uma liberdade abstrata, gratuita, que não tem absolutamente nenhum limite, e aí, por isso se pode ver hoje, no campo das artes, a quantidade estupenda de escândalos. O escândalo comercialmente é muito bom, que provocações as mais idiotas, mais imbecis, que se multiplicam em qualquer exposição natural. A liberdade, que era uma liberdade social, eminentemente social, do artista e como fundamento das artes plásticas, se transforma na liberdade de João Pedro Manuel, invertendo exatamente todos os critérios possíveis que a arte carregou da Renascença até hoje. Com isso, assim mesmo, se estabelece um campo horizontal, digamos, 1.500, 2.000, 7.000 pintores no mundo, não tem pouco interesse. Mas lembrem, lá na Renascença, havia uma coisa fundamental para a pintura fosse rentável, que era a tal da raridade. E volta a ser necessário o estabelecimento da raridade. E aí entram outros atores, que não são os curadores, não são os diretores de museu, não são esses, mas que são os grandes diretores das casas comerciais, da Christie's, da SOSP, da Philips, etc. Lá, eles criam uma nata, uma espécie de pirâmidezinha central do campo, em que navegam os deuses, os grandes, os gigantes, etc, etc, etc. Tudo isso que parece uma seleção natural, um trabalho de seleção entre os artistas, né? Aquele se destaca é bom, o outro se destaca é uma merda. Tudo isso é fabricado em detalhe. Dou um exemplo, no livro, eu ponho muito mais no livro que estou escrevendo, mas dou um caricatural. Há uns 2 ou 3 anos atrás, o Jeff Koons, que é um dos pintores mais caros do mundo, vendeu em Nova York, em 2 noites seguintes, uma na Christie's e outra na Sotheby's, 2 trabalhos dele. O primeiro era um anel de diamante, um anel lapidado, gigantesco, absolutamente horroroso, azul, parece coisa de loja americana, desse um anelzinho que a gente compra em loja de produto chinês hoje em dia, mas gigantesco, comprado por 17 milhões, 17 milhões e 300 mil dólares. No dia seguinte, o Jeff Koons apresentou um coração de vermelhinho, assim, com uma fita dourada em cima, gigantesco também, dessas que a gente põe em árvore de Natal. Esse trabalho foi vendido por 23 milhões de dólares no dia seguinte. Jeff Koons, esse ano, evidentemente, foi o pintor mais caro do ano, mais cotado, mas já foi superado pelo Hirst, já foi superado por outros, etc. Pois bem, quem comprou esses quadros? Tanto um quanto o outro foram comprados por um senhor chamado Gagosian, que é o dono da maior galeria de arte de Nova York, potentado de dinheiro. Associado a ele, existia um outro senhor, chamado Pinault, na França, que é um potentado econômico também, e cuja especialidade é ter uma gigantesca coleção de Jeff Koons. No leilão de Nova York, o próprio galerista do Koons levantou o preço, comprando por um preço artificialmente provocado. Eles levam vários atores, um dá um lance, o outro dá outro, tudo aquilo parece espontâneo, na verdade é orquestrado, até que finalmente chega o preço que eles acham bom, 23 milhões de dólares, paga. Com isso, toda a coleção do Pinault e toda a coleção do Gagosian, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, fez puff, foi lá para cima. Todos os preços foram multiplicados por 10, etc, etc. Eles não perderam absolutamente nada pagando 23 milhões e 17 milhões de dólares, inclusive porque eles estavam pagando por eles mesmos, mas ganharam um monte de dinheiro com aquela valorização naquele dia.